Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Barrilli, sou artesã e moro na cidade de Caçapava, São Paulo. E hoje nós vamos fazer um vídeo ensinando a confeccionar essa linda boneca. É uma boneca de pano e uma ideia linda de presente. Eu fui contemplada no projeto Aldir Blanc e parceria com a Prefeitura de Caçapava. Eu espero que vocês gostem. E vou disponibilizar os moldes na descrição do vídeo. Muito obrigada e até mais. De pele que nós temos disponíveis para fazer uma boneca. Tem esse tom mais claro, tem esse tom mais pardo e esse tom moreno ou pele negra. Temos outras opções de cores de cor de pele para bonecas, porém eu quero mostrar esses três. E esses são tecidos 100% algodão, disponíveis nas lojas e armarinhos. Hoje eu vou utilizar esse tom aqui, que é um tom de pele mais clarinho. Eu já risquei os moldes, porém vou mostrar qual é a forma de fazer isso. Esse daqui já está riscado. Esse é o molde do corpo. Esse é o molde da perninha. Esse é o molde do braço. E esse é o molde da cabeça da boneca. Todos eles vou riscar com o tecido dobrado. O tecido está dobrado. Dobrei, estiquei o tecido. E aí, qual foi a forma que eu fiz? Coloquei o molde, inclusive o molde ele tá num papel mais grosso, que é papel de embalagem. E eu prefiro um papel mais grosso um pouquinho, a espessura de um papel cartão, mas isso é uma embalagem de filtro de café. Ele fica mais resistente e dá pra gente usar várias vezes. Na folha de sulfite ele fica um pouquinho mais mole. E eu prefiro passar por um papel. Sempre utilizando embalagens de alimentos, porém que não tenham contato com o alimento. São embalagens limpas. Por exemplo, essa embalagem aqui é de alimento, porém não tem contato com o alimento. Então está limpa. Coloquei o molde no tecido, peguei a caneta fantasma, o nome dela é caneta fantasminha ou caneta que apaga. Ela vai apagar com o calor, pode ser o calor do ferro de passar ou o calor do vento de um secador no ar quente. Eu vou riscar toda a volta do meu molde, como eu fiz aqui. Risquei uma vez porque é apenas um corpo, porém o tecido está dobrado. Coloco um alfinete apenas para segurar melhor. Risquei o corpo, risquei a perninha uma vez aqui, fiz toda a volta. Aí depois de riscar, eu coloquei a perninha aqui novamente para aproveitar melhor o tecido e risquei de novo. Então eu consigo aproveitar melhor o tecido. A mesma coisa foi feita para a cabeça, papel de embalagem, risquei uma vez a cabeça, coloquei no tecido, risquei toda a volta e depois os braços. Os braços eu fiz duas vezes. Uma vez eu risquei toda a volta e depois coloquei aqui e risquei toda a volta. Então aqui eu consegui aproveitar bem esse tecido. Então esse é o tecido do corpo, uma cabeça, duas perninhas e dois bracinhos. Aqui tá tudo ok. O próximo passo agora é costurar tudo na máquina. Para quem não tem máquina de costura, não tem problema, é só costurar fazendo pontinhos à mão. Não seria o ponto alinhavo, porque o alinhavo ele fica muito aberto. Teria que ser o ponto atrás.
que ele fecha melhor o ponto e você consegue colocar o enchimento direitinho. Então, a nossa próxima etapa é costurar todo o tecido seguindo as linhas dos moldes. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês o molde da roupinha. Na verdade, é um molde, o tecido e uma medida. Então, esse é o molde da roupinha dela. Aqui seriam as mangas. Aqui a cintura e aqui a gola, onde vai o pescoço. Então, essa é a parte de cima do vestido. A parte de baixo, que é a saia, é uma medida. Eu peguei esse tecido. Aqui eu tenho 13 centímetros de altura por 60 de largura, do 0 ao 60. Para quem tiver alguma dúvida, a gente sempre vai usar fita métrica ou régua. 60 centímetros de largura, aqui tem 13 centímetros. Para fazer a parte de cima, nós vamos usar um molde, que aqui seriam as mangas, aqui é o corpo da parte de cima do vestido, aqui seria a cintura e aqui seria onde vai o pescoço da boneca. Então, aqui são as mangas. Esse molde nós vamos riscar no tecido e depois costurar. Lembrando que podemos costurar à mão ou à máquina. Para quem tem máquina de costura, é mais rápido. O tecido é esse daqui, ele é rosa de bolinha branca. Eu dobrei ao meio. Coloquei o molde. E risquei toda a volta. Com caneta fantasma ou lápis. Risquei toda a volta, depois nós vamos costurar. Deixei um espaço em volta por segurança, uma margem de segurança. Então, até aqui seriam as roupas da boneca, o vestido. Temos também a calçola. Eu escolhi esse tecido. Ele é branquinho. E o desenho dele é bem clarinho. Eu dobrei ao meio. Eu preciso de 2 partes. Esse é o meu molde. Ele é um papel cartão mais firme. Coloquei o papel, o tecido juntos e risquei toda a volta com caneta que apaga. Não usem caneta esferográfica ou usem lápis, mas é importante riscar todos os moldes para a gente ter uma peça mais certinha. Então, aqui o tecido tá dobrado. Eu preciso de 2 partes iguais para fazer a calça. Aqui é a cintura, aqui é a cava e aqui vai ser a bainha de baixo. 2 partes. Ok? Vou utilizar renda. Existem rendas sintéticas, rendas de algodão, renda larga, renda estreita. Não tem problema. Essas 2 são rendas de algodão. Uma é mais... Estou com o molde. Posiciono aqui na máquina. Começo a costurar, dou um retrocesso. E aí eu continuo. Vou fazer isso em todas as partes da boneca. Lembrando que quando for chegando perto das curvas, a gente vai mais devagar. Para não ter perigo de errar na hora de costurar.
A gente vai costurando, vai girando o tecido, acompanhando o risco do molde. Conforme vai rodando, vai e volta, acompanhando o risco do molde. Eu tô usando uma linha parecida com o tom da cor do tecido. Tô usando o ponto 2,5, que é um ponto bem pequeno. A linha de costura são da cor, em cima e embaixo são da mesma cor, tanto no cone quanto na bobina. Vou costurando toda a volta. Quem tiver dificuldade pode ir devagarzinho. O importante é seguir exatamente onde eu risquei. Temos que costurar exatamente na linha riscada. Retiro o tecido, corto a linha. E aqui está todo costurado. Agora eu vou costurar o molde do corpo. Comecei aqui, dei a volta. E vou seguindo a linha do risco. Vou fechar toda a volta e depois vou fazer uma abertura com a tesoura ou com um abridor de casinha. Vou mostrar como eu faço. Aqui eu terminei, tiro a linha um pouquinho, corto. Então, já costurei a volta do corpo. Agora, vou costurar a cabeça da boneca. Sempre coloco o alfinete para segurar os dois tecidos juntos. Temos dois tecidos. Vou fazer a volta da cabeça da boneca. Entro com a agulha, dou um retrocesso e vou costurando. Seguindo sempre a linha que foi riscada. Eu vou levantando e ajeitando para a agulha ficar sempre no meio do pezinho, costurando. Bem devagar para não ter perigo de errar na curva. Faço toda a volta da cabeça da boneca, fecho todo o contorno. Depois eu faço a abertura. Terminei aqui, dou um retrocesso para finalizar. Levanto a minha agulha, levanto o meu pezinho calcador, puxo pro lado e corto o excesso de linha. O molde no tecido duplo, dobrei e risquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar as laterais, tirando apenas o excesso. Vou costurar uma renda
pegando toda essa parte que vai decorar a manga da blusa. Vou usar essa renda mais fininha. Então, vai ficar uma renda desse lado e uma renda do outro lado. Vou costurar uma renda de cada lado, que é para decorar a manga do vestido. Quem quiser costura à mão, não precisa costurar à máquina. Costurei uma manga de um lado, vou costurar do outro. Posiciono o tecido. Dou um retrocesso. Aqui vai ser a abertura do pescoço. Também dá para cortar depois. Não tem problema nenhum em cortar depois. Seguindo os riscos do tecido do molde. Dou sempre um retrocesso no final da costura. Tiro. Essa é a parte de cima que eu ainda vou refilar. Agora é a saia da boneca. Eu já tinha cortado um tecido de 13 de altura por 60 de largura. Vou colocar uma renda. Escolhi essa renda. E
e apenas costura ponto reto. Passei uma costura na renda, que é a bainha do vestido. Pro lado oposto, que é a parte de cima do vestido, eu vou passar uma costura, mas eu vou franzir. Ele tem que franzir para caber na outra parte do tecido. Então, eu vou colocar o meu ponto no máximo e a máquina no máximo. A tensão da máquina agora eu tô pondo no 9 e o ponto eu tô pondo no máximo, que é o 5. Eu preciso franzir. Eu vou passar uma costura e vou franzir a mão. O meu franzido é puxar a linha. Terminei de franzir, não dou retrocesso. Deixo um pouco de linha sobrando e corto. Agora eu costurei o tecido, a parte do vestido. Vou cortar o excesso. Eu não corto perto da costura. Vou tirar o excesso aqui também. Eu corto, não pego na costura. Não pego na linha de costura. E vou cortar o excesso aqui embaixo também. Aqui foi onde eu risquei. Então, eu corto aqui embaixo. Pouquinho a distância somente. Depois de ter feito a costura em toda a volta, seguindo os moldes, nós vamos cortar, tirar o excesso, tomando cuidado para não cortar perto da linha de costura. Então, eu corto próximo, tomando cuidado para não cortar muito perto. Tem que ter uma margem de segurança para o tecido não rasgar e não se abrir na hora do enchimento. O tecido está cortado, está costurado, tecido duplo. E eu sigo cortando com uma distância de segurança. E assim vai ser feito com todas as peças do corpo, todas as partes. Perninha. A outra perna também. Vou cortando com uma margem de segurança. Temos que tirar o excesso. Então, estão ainda no avesso. Cortei e agora eu vou desvirar.
Para desvirar, a gente precisa usar um palito, porém toma cuidado com a ponta, para não ter perigo de rasgar o tecido. Eu tenho esse enchedor de bonecas, ele é de ferro com cabo de madeira e ele tem uma pequena abertura na ponta que facilita na hora de encher a peça. E ele também ajuda a desvirar a peça. Para quem não tem problema. Usa um pincel, usa um palito, só tomem cuidado para não rasgar o tecido na hora de desvirar. A gente abre a peça aqui por baixo. Vou mostrar que tá uma abertura, que foi onde a gente deixou aberto mesmo. Ainda está no avesso. E a gente vai desvirar essa peça para o lado correto. Existem alguns acessórios para quem faz boneca, vira bonecas, enfim. Mas a gente não precisa ter tudo isso. A gente pode fazer perfeitamente sem ter que ficar comprando os acessórios. Quem já tiver, facilita bastante. Não é questão de força, porque pode danificar o tecido, e sim desvirar a peça. Então, eu tô desvirando a peça. Pronto, foi desvirado. Quem tiver um palito ou um pincel velho também facilita bastante. Lembrem-se que é a mão e tem um dedinho aqui do lado. Então, na hora de preencher com enchimento, é importante preencher direitinho todas as partes, inclusive a mãozinha. Esse é um bracinho. Às vezes é meio chatinho de desvirar, mas fazendo com cuidado dá tudo certo. Esse é o corpo. Eu costurei toda a volta e eu não deixei abertura. Por quê? É possível fazer uma abertura depois. Fechei toda a volta do tecido, tá todinha costurada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar um tecido do outro, para não ter perigo de eu abrir e pegar o outro sem querer. Eu separo um tecido do outro e eu faço uma abertura com isso daqui, o abridor de casinha. Isso aqui é uma ferramenta muito usada para a gente descosturar quando a gente costura errado, porém também ajuda a gente nessa parte. Então, eu vou fazer uma abertura usando o abridor de casinha. Dá pra ver que ele tá aberto? Por aqui, eu vou desvirar a peça, vou colocar enchimento. Depois de estar completo, cheio, eu vou fechar com pontinhos à mão. Aí eu vou costurar e fechar depois. Então, primeiro a gente vai desvirar a peça. Estão todas desviradas. A mesma coisa eu vou fazer com a cabeça da boneca. A cabeça ainda está no avesso. Eu vou separar os tecidos com cuidado.
E eu vou fazer uma abertura sem pegar o tecido da frente. Vou fazer uma abertura atrás, que é por onde eu vou desvirar, colocar enchimento e depois vou fechar. Então, estão todos desvirados: corpo, pernas, braço e cabeça. O vestido, eu costurei, eu desvirei e ficou assim. Essa é a parte de cima do vestido. Mangas e cintura, assim como estava no molde. A parte da saia, eu coloquei uma renda e aqui eu passei uma costura reta com um ponto bem largo. Por quê? Eu coloquei o máximo da máquina no ponto e o número 9 na tensão da linha. É o máximo e o máximo. Porque eu queria que a linha ficasse solta para eu franzir na mão. Manualmente eu franzi. Então, a gente consegue com cuidado ajeitar e ir franzindo de acordo com o tamanho da minha peça. As linhas estão aqui, a gente segura com cuidado, separa uma linha da outra e vai franzindo. Qual é a dica nessa história? A gente vai pegar essa partezinha, que é a parte da parte de cima do vestido. Nós vamos dobrar ao meio. Achando o meio, a gente vai fazer um pique, ó. O meio é aqui. A gente vai fazer um pique, um corte, apenas nessa parte. Nós abrimos a parte de cima do tecido, por quê? Eu quero facilitar na hora de emendar a parte de baixo. Então, a minha saia, ela tem que pegar desde essa partezinha das costas, passando pela frente, indo até essa parte das costas. Eu preciso que a saia pegue esse pedaço todo. Por isso que eu dou um corte e eu consigo abrir melhor. Na hora de costurar vai ser mais fácil. Para fazer a boneca, eu desvirei as peças costuradas, desvirei e coloquei enchimento. Esse é o enchimento que eu utilizo. É fibra siliconada, ele é extremamente macio. Ele é bem melhor para fazer o enchimento das bonecas. O que eu faço? Eu tenho esse enchedor de bonecas, ele é uma haste de ferro com cabo de madeira e tem essa abertura no final. Para quem não tem um enchedor, usa um palito ou um pincel antigo, não tem problema. O nosso cuidado é na hora de encher para não rasgar o tecido. Então, aqui a peça já está desvirada. Eu vou utilizar a abertura da peça para colocar o enchimento. E é aos poucos, eu vou colocando o enchimento aos poucos e vou empurrando com o meu enchedor até o final. Porque a gente tem que fazer com cuidado para ele não ficar fora do local. A gente vai empurrando com o enchedor e vai ajeitando dentro da peça o enchimento. Essa é o braço, né, a mão. Vou colocando o enchimento. O enchimento é extremamente macio e a gente vai colocando lá na mãozinha primeiro, vai empurrando até o final. A gente vai ajeitando e vai colocando mais. Aos poucos, vai colocando até preencher.
Esse é o bracinho da boneca. Já coloquei o enchimento, então ela já foi desvirada e agora está cheia. O outro bracinho já está aqui com o enchimento. O corpo, a abertura tá aqui. Eu preenchi dentro do corpo, fui espalhando o enchimento. Deixo bem firme. E aí, aonde faltou, a gente vai colocando mais até deixar bem firminho. Dá pra gente usar palito de comida japonesa, ou palito de churrasco, ou pincel. Porém, a gente tem que tomar cuidado com ponta, porque se a peça pode rasgar. Eu desvirei, eu enchi por aqui e agora eu vou fechar. É a mesma coisa no caso do corpo, vou fechar aqui. As perninhas eu enchi, não enchi até o final. Ficou uma sobrinha sem enchimento. Para dar continuidade, eu já enchi e vou fechar isso aqui com agulha e linha. Eu vou fazer alguns pontinhos, somente para fechar. E depois eu vou fazer uma cobertura desse pedacinho com um pedacinho do próprio tecido que sobrou. Um retalhinho. Então, aqui eu fiz a abertura, eu desvirei, eu enchi por aqui. Então, eu não deixei abertura em nenhuma lateral da peça. Vim até aqui, fechando. Eu não puxo muito, porque não há necessidade. Eu vou fechando aleatoriamente. Corto a linha e aqui tá fechado. A mesma coisa no caso da cabeça. Vou ter que fechar e depois vou colocar um tecido. Vou recortar um tecidinho, um pedacinho de retalho, cola de silicone fria e vou aplicar na peça só um pouquinho. Pode ser cola quente ou cola fria. E aí eu coloco um pedacinho de tecido e aperto para ele aderir melhor. Pode ser cola quente ou cola fria. Então, além da costura, eu gosto de fazer isso como segurança. Aperta um pouquinho para ajeitar. É claro que ele vai secar e não compromete em nada depois do trabalho. Então, já temos as mãos, as pernas com enchimento, o corpo e a cabeça. Recapitulando, eu alfinetei toda essa partezinha do vestido, porque nós vamos passar uma costura e depois ele ficará aberto, para poder vestir na boneca. Precisa alfinetar para ficar rente e que fique seguro na hora de passar na máquina, porque pode escapar. Então, bem devagarzinho dá para ir costurando.
Quem for fazer a mão, também é o mesmo procedimento, alfineta e costura a mão. Esse daqui a gente já vai finalizar na máquina. Tiro os alfinetes conforme eu vou costurando, por segurança, para não ter perigo de se machucar também ou quebrar a agulha. E vou costurando rente. Retirando os alfinetes com cuidado, para não machucar a mão também. Vou retirando os alfinetes e vou costurando sempre reto. Temos que unir a parte de trás. Costurei o vestido. Parte floral, costurei na parte de poá. A rendinha, a renda. Então, o vestido tá pronto. Agora, eu vou fazer o short. Vou usar renda também nas bainhas do short, que seria nesse daqui e na parte de trás. Eu vou cortar o excesso pra gente acompanhar a costura na máquina, mas eu vou mostrando pra vocês. Estou cortando os dois juntos porque o tecido está dobrado. Costurei a renda em uma parte e na outra também. Agora, nós vamos começar a montar a calça. Coloquei um sobre o outro. Coloquei um alfinete apenas para ele não sair do lugar. Eu vou passar uma costura nesse até aqui, somente até aqui. Então, eu vou fazer uma costura aqui. E a mesma coisa nesse ladinho aqui. A caneta. Vou passar uma costura na máquina daqui até aqui.
daqui até aqui. Aqui ainda. Coloquei a renda, fiz as costuras. Agora nós vamos abrir essa peça e fazer esse movimento. Nós vamos abrir a peça estava assim. Nós vamos abrir a peça e fazer o movimento assim. Deixando essa parte para unir com essa parte. Como se fosse uma letra V. Na verdade, é aqui que nós vamos costurar e formar as duas perninhas da calça. Então, vai ser uma costura que vem daqui e vai seguindo até terminar aqui. Tem que fechar essa parte todinha. Essa é a parte que vai ficar uma perninha pra cá e outra perninha. Depois, a gente vai ter um shortinho. E ainda vamos fazer um acabamento na cintura, tá? Então, agora, na máquina, eu vou costurar daqui até fechar aqui. Na máquina, costurei toda a parte da calça. Agora, a gente vai desvirar a peça. Oi, nós vamos fazer a montagem do corpo da boneca. Lembrando que nós já costuramos, já colocamos enchimento. Agora é a montagem do corpo. Vou direcionar onde vai ficar o braço da boneca, na lateral do corpo. O corpo é assim, de frente. O bracinho vai ficar na lateral e o outro do lado de cá. Atentando para colocar o dedinho da boneca para frente. E eu vou pegar uma linha resistente, que não arrebenta. Essa linha que eu tô usando é a linha de poliamida. Ela é extremamente resistente, quando a gente puxa ela não arrebenta. É uma linha usada para tapeçaria. E muitas pessoas usam por isso mesmo, por ela não arrebentar. Nós vamos fazendo alguns pontinhos segurando bem o braço no corpo. Se precisar laçar, dá 2 laçadas e puxa para ele travar a linha. Vou cortar um fiozinho que ficou aqui, mas a gente tira depois. Costurei uma vez, posso voltar, refazer a costura mais uma vez, com o intuito de deixar bem seguro, caso alguma criança puxe com força. Ele não pode sair do lugar, ele não pode arrebentar. Ela é uma linha um pouco escorregadia, então a gente vai vendo que às vezes ela quer escapar da agulha, mas ela é extremamente resistente. Então, eu aconselho essa linha. Costurei um braço, a gente pode até passar a linha pro outro lado, daqui mesmo. Puxo. E aí, nós vamos colocar o outro braço. Atentando a estar na mesma posição do outro braço, na mesma direção. E os dedinhos que eu havia comentado.
os dedinhos precisam estar para frente. No caso, a frente da boneca é essa. Nós colocamos aqui e faremos a costura também desse lado. Se alguém tiver dúvida, pode olhar a linha de costura do corpo e colocar o bracinho aqui. Tentem ver a altura para ficar rente e tá rente os bracinhos. Quem precisar de auxílio pode colocar um alfinete apenas para auxiliar na hora de costurar. E a mesma coisa, nós vamos entrar com a linha e sair pegando no corpo e no tecido do braço. Corpo e braço. Costurem da maneira que vocês desejarem, porém, tem que ser uma costura que segure os dois juntos, para não ter perigo de escapar conforme a criança for brincar. Quanto mais reforçada, melhor. Vou dar mais um pontinho aqui. Façam com calma também, claro. Podem refazer várias vezes. O importante é que fiquem seguros. Já travei a minha linha. Agora eu vou refazer os pontinhos aqui desse lado de novo. Para deixar bem preso. Essa linha é de poliamida, mas quem não tem pode usar linha de pesponto ou a linha 10, que é linha de pipa. Quem não tiver essa linha, mas essa linha é muito boa e a gente usa bastante. Porque sempre que temos que fazer alguma peça que tenha que fazer essa fricção, essa linha não arrebenta. Terminei de costurar, entro no corpinho, saio atrás e corto o excesso de linha. Aqui eu tinha feito uma abertura, coloquei cola. Eu tô vendo que sobrou um tecidinho. Eu posso pegar a cola quente, passar aqui um pouquinho, bem fraquinho. Ou cola quente ou cola fria. E aí a gente coloca novamente a cola aqui para ele aderir. Aqui foi o fechamento do corpo. Nós abrimos, nós desviramos e nós enchemos por essa abertura. Depois eu costurei, coloquei uma camadinha de cola fria e coloquei um pedacinho de pano da mesma cor. É o mesmo tecido. Costurei os bracinhos. Dedinhos estão para frente. Prestem atenção na posição do pé, para ele ficar na posição certa na hora de colocar e ficar para frente. Então, nós vamos ver a boneca. Nós vamos colocar aqui. Vou colocar um alfinete que eu acho que é melhor. Nós vamos colocar nessa posição. O pezinho dela tá para frente e nós vamos costurar aqui. Vamos dando pontos na boneca, no corpo, quer dizer, e na perna. A intenção é prender da melhor maneira possível as duas partes. É uma costura comum, porém, como essa linha é bem resistente, eu acredito que não precisa costurar muito, mas dá pra gente costurar de uma vez e voltando. Fui e voltei. Aqui nós podemos dar uma última e aí nós damos as duas laçadinhas para travar a linha. Tiro o alfinete.
E aí, costuramos a perninha. Está costurada. Nós costuramos o corpo, pernas e braços. A cabeça eu ainda não vou colocar, mas eu vou explicar. Uma dica, depois de costurar, é fazer um acabamento na onde ficou costurado. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar cola, pode ser cola quente ou cola fria. E aí, eu vou colocar um pedacinho de tecido. A gente mede o tamanho, se tiver grande a gente tira o excesso, mas a gente faz um acabamento, para não ficar aparecendo esse monte de linha de costura. Eu tô com a cola quente já ligada, aperto ela bem pouquinho, levemente. E aí eu coloco um pedacinho de tecido. Não vai interferir nada na peça e vai deixar uma aparência melhor. Essa é a cola quente. Fica uns fiozinhos, depois a gente limpa, é o fiozinho da própria cola. E aí o corpinho ficou assim, bem molinho. Ela é uma boneca bem magrinha, bem leve, fácil de carregar e muito gostosa para brincar. A cabeça tá pronta, porém eu não vou colocar agora. Vou deixar reservada por enquanto. Quem quiser fazer esse acabamento que eu fiz, fazer aqui também, tá tudo certo. É até melhor, porque eu acho que fica mais bonito. Agora, nós vamos pegar a roupinha, que já tá pronta. Essa é a parte da frente da roupinha. E essa é a parte das costas. Porque tem uma costura. Então, onde nós emendamos e costuramos, fica para trás. Essa é a parte da frente. Nós vamos vestir na boneca sem a cabeça. Por quê? Se eu colocar a cabeça aqui agora, não vai passar nessa abertura que tá muito pequena. Então, a gente tem que colocar a boneca, a roupinha. Se achar que tá grande ou pequeno, também dá pra fazer um pique, tá? Depois a gente vai arrumar. A gente vai vestir na boneca. O pescoço vai sair aqui, já entrou. Nós vamos vestir com cuidado os bracinhos. Um bracinho vem pra cá. E o outro bracinho vai pra lá. Estamos vestindo a roupinha da boneca. Já está de vestido. Nós vamos consertar e costurar a golinha da roupinha dela. A gente vira pra dentro e passa uma costurinha em volta. Coisa simples e rápida de se fazer. Quem quiser também dá pra pôr uma rendinha aqui em volta. Por exemplo, a renda que eu usei aqui, ou uma outra renda, de repente, uma outra renda de outra cor. Então, fica ao gosto de vocês. Vestir a roupinha na boneca, vou ajeitar a golinha da roupa. Agora sim, nós vamos colocar a cabeça da boneca. Cabeça. Essa é a parte de trás da cabeça, então vai ficar assim. Então, a gente vira a boneca de frente e vai olhando em que altura tem que ficar a cabecinha dela. Não é muito para baixo, para não ficar estranho, sem pescoço, e também não é muito lá em cima. Ela não pode também ficar com o pescoço muito comprido. Tem que ser o meio termo. Então, eu acredito que olhando de frente,
seja mais ou menos aqui, a posição da cabeça da boneca. O que que nós vamos fazer? Sabendo a posição da boneca, eu vou colocar um pouquinho de cola quente, só para segurar. Não é a cola que vai segurar a cabeça. Olha de frente para ver se tá na posição. Nós vamos costurar toda a partezinha de trás com a linha resistente, pegando o pescoço e a cabeça, o pescoço e a cabeça, várias vezes. A intenção é deixar bem preso, não pode escapar. Então, aqui que eu fiz várias vezes, aí eu vou cortar a linha que eu já fiz. E aí, quem tem a cola, pode colocar cola aqui em volta. É só um reforço. Lembrando que depois o cabelo vai tampar. Nós podemos colocar cola quente ou cola fria. É um reforço. Não aperta muito, porém faço toda a volta. Oi, agora a gente vai fazer os shorts, a calçola da boneca. Ele tá assim, reto, como nós fizemos no molde. A abertura dele é aqui. Nós vamos dobrar a beiradinha. Se quiser, coloca um alfinete para auxiliar. Faz toda a dobra de toda a volta. Peguei uma agulha, ela é um pouquinho maior. E isso aqui é fio encerado, ele é mais grosso. Ele vem num rolo assim. Ele é bem mais grosso. Peguei o fio encerado, coloquei na minha agulha. Fio duplo, dei o nozinho no final. Eu vou alinhavar toda essa volta. E depois, o próprio alinhavo vai servir para eu amarrar na boneca. Aí a gente vai vestir na boneca. Coloquei um alfinete somente para auxiliar. E faço só um alinhavo. Coisa simples de se fazer. Toda a volta, o tecido da beiradinha tá dobrado. Essa é a parte da cintura da calçola. Vou fazendo alinhavo em toda a volta. Retiro os alfinetes. E vou fazendo toda a volta. Quem quiser pode usar a opção de usar elástico.
Aí faria a bainha e colocaria o elástico por dentro. Também dá certo. Eu tô fazendo apenas com um cordão. Esse próprio cordão eu já vou usar ele para amarrar na boneca. Fiz todo o contorno. Vou cortar a linha. E aí, nós vamos deixar aqui agora e vestir na boneca. A gente vai vestir na boneca a bermudinha dela ou a calçola. Vamos vestir na boneca. Ergue o vestido dela. Coloca, acerta aqui direitinho. Tem que ficar na cintura. Na altura da cintura. E aí a gente amarra. Pode dar uns 2 ou 3 nós. A gente dá um lacinho e depois tira o excesso. O short está amarradinho aqui. E aí a gente vai colocar o vestidinho. Nós temos a opção de fazer um alinhavo nesse barrado do short e amarrar na perninha da boneca. Para fazer uma bainha na perninha da calça, eu usei essa linha, eu chamo de crochêzinho. É uma linha fina, ela é resistente e ela vem num novelo bem pequeno. Eu escolhi a cor rosa, mas tem todas as cores. Eu peguei a linha, cortei um pedacinho, coloquei na agulha, linha dupla, dei um nozinho no final. Aí, eu vou pegar a beiradinha da calça, da boneca, vou escolher onde vou vincar com a mão, onde é a beiradinha de cá, e vou fazer a volta na bermudinha da boneca. Um alinhavo simples. Entra e sai com a linha. E vou fazendo toda a volta nessa parte da perna da calça. Foi assim que eu fiz na outra perna. É uma barrinha com a linha. É decorativo e eu acho que fica bem legal também. Quem quiser pode fazer na manga do vestido. Faço toda a volta. Fiz toda a volta. Aí, a gente corta a linha para tirar a agulha. Tirei a agulha e aqui a gente amarra. Dá um nozinho ou 2, arruma aqui na perninha e dá 2 nozinhos. Pode ser só o nozinho, pode ser lacinho. E a gente ajeita na altura que a gente quer e tá pronto. Isso aqui é uma coisa simples de fazer e fica bem legal na roupinha.
pra roupinha não ficar larga. Então, aqui já está nas duas perninhas. Nós vamos riscar aqui, somente para imitar o sapatinho da boneca. Lembrando que é uma caneta que apaga com o calor. Risquei os dois pezinhos. Dos dois lados. E depois nós vamos pintar. A gente escolhe a cor de tinta que gostar, tanto faz, qualquer cor. E um pincel. Eu escolhi a cor marrom. Nós vamos preencher essa parte todinha e depois nós vamos deixar secando para não ter perigo de encostar sem querer e borrar. Ponho tinta no pincel e vou preenchendo. Pintei os dois pezinhos. E agora tem que deixar secar bem. Se precisar depois, a gente faz o retoque depois que estiver seco. Para fazer o olhinho dessa boneca, eu escolhi esse molde do olhinho e risquei. Lembrando que a caneta apaga depois que eu preencher, eu posso apagar. Coloquei o olhinho, o molde e risquei o olhinho. A mesma coisa na boquinha. Tem várias bocas, eu escolhi essa. Coloquei aqui no local, apoiei direitinho e risquei. Com a caneta que apaga. Então, até aqui, eu fiz o molde do rosto da boneca. Agora, nós vamos pintar. Eu posso pintar com caneta ou com tinta. Eu apenas estou preenchendo toda a voltinha. Isso pode ser feito com tinta e pincel. A mesma coisa vai ser feita com a boquinha da boneca.
Lembrando que eu tenho essa ponta mais fininha, que pode ser usada nos cantinhos, que é mais delicado. Também dá para fazer com essa ponta. Tudo a caneta. Essa caneta também, ela é bem fininha, então, se alguém quiser usar essa, é o mesmo detalhe. Para a boca, eu vou usar a cor rosa da caneta Micron. É uma ponta bem fininha. Então, nós vamos devagarzinho preencher. Agora, eu vou pegar um blush. Esse blush é o comum, é o que a gente tem em casa. E não tem problema ser um blush vencido, no caso, porque vamos usar em boneca. Vou pegar um blush, eu vou usar esse pincel. Ele tem uma cerda bem macia. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o blush, vou tirar o excesso e vou passar na boneca. Eu não pego o blush e venho direto, porque o meu medo é borrar. Então, eu gosto de fazer isso, de colocar o blush. Coloquei, carreguei o pincel. Porém, ou eu uso um paninho ou uma superfície, ou eu tiro na própria mão o excesso. E aí sim eu venho fazer. Ficaria mais suave. Movimentos circulares. Já ficou mais rosadinho. Faço a mesma coisa. Carrego meu pincel levemente. Tiro o excesso novamente. E vou fazer do outro lado. Movimentos circulares, sem forçar o pincel. O que está fazendo isso é a cerda do pincel, que é bem macia. Fiz nos dois lados. Ficou bem rosadinho. Quem quiser, pode. Nós pintamos o rostinho, colocamos o blush, passei caneta na boquinha. Tudo que foi riscado com a caneta fantasminha, depois a gente apaga com o calor do ferro.
Agora, eu vou pegar tinta na cor branca e fazer os detalhes dos olhinhos. São detalhes simples. Não tem perigo de não conseguir fazer. Vou pegar um pincel liner. Ele é bem fininho. Vou pegar um pouquinho de tinta no pincel liner, bem pouquinho, tiro o excesso. E vou fazer um detalhezinho como se fosse uma vírgula. Bem levezinho. Coloco a tinta novamente, tiro o excesso e faço a mesma coisa do lado oposto. Se achar que tá fraco ou que quer colocar um pouquinho mais de tinta, fica à vontade. É claro que a gente faz com calma, pra gente ir vendo se tá do nosso gosto. Se tiver que corrigir, a gente corrige. Eu acho que agora ficou melhor. Fiz isso. Agora eu vou pegar, pode ser, quem não tiver o boleador, esse boleador tem duas pontas, uma bem pequenininha e uma um pouquinho maior, mas é bem pouquinho. Quem não tiver, pega uma ponta de lápis ou uma ponta de caneta, a gente vai mergulhar na tinta e vai fazer a marquinha no rostinho da boneca, no olhinho. Se achar que não ficou bom, a gente arruma. Tudo com tinta branca. Essa é tinta PVA, mas poderia ser tinta de tecido. Fiz uma luzinha de cada lado da bochecha, que também é só um detalhe. O que nós vamos fazer para o cabelo é preencher toda a lateral da cabeça da boneca e a parte de trás da cabeça da boneca. Nós não podemos deixar isso aqui aparecendo na cabeça da boneca. A gente usou cola, a gente costurou, deixou bem firme. Agora é a hora de esconder isso. Então, o cabelo, a lã, consiste em cobrir desde aqui mais ou menos, vai cobrir até chegar aqui em cima, que seria a frente da cabeça. Eu vou medir na cabeça da boneca, daqui da frente, onde eu desejo que ela comece, até mais ou menos onde tem que terminar. Por exemplo, 8 centímetros. 8 centímetros. Nós acharemos o meio. E aí, podemos cortar a lã também, para não ficar com a lã. E aí, nós colocamos uma fita crepe na parte do centro desse cabelo.
um pedacinho de fita crepe. Eu dobro a pontinha de cá para não ter cola. E a pontinha de cá também. E aqui a gente cola. Eu falei 23 centímetros, então a gente vai ver onde tá dando mais ou menos 23 centímetros. Que seria o meio da peça. A gente ajeita direitinho. E o cabelo grudou nessa parte da fita crepe. Por que que eu faço isso? Porque na hora que eu for costurar na máquina, a lã tem uma segurança grudada na fita crepe. Eu não conseguiria passar a lã sem nada de apoio. Ela ia enroscar, não ia costurar, ia ficar dando problema. Então, é uma dica, colocar a lã que você quer costurar ao meio numa fita adesiva. Pode ser fita crepe, durex, enfim, tem que ser uma fita que depois a gente consiga tirar. Porque vai haver uma costura aqui no centro. Então, ela tem que colar, porém, ela tem que sair depois, quando a gente puxar. Esse primeiro pedaço, essa primeira mecha, eu gosto de virar um pouquinho só pra dentro. Só que se eu só virar, ele não fica. O que que eu faço? Com o apoio da cola quente, eu dou um pinguinho de cola. E aí, eu viro esse cabelo pra dentro. Dou uma ajeitadinha. Já grudou. Essa é a parte da frente da cabeça da boneca. E é claro que a gente vai ajeitar tudo. Então, como eu disse, pegamos a boneca, encontramos o meio da cabeça da boneca, um pouquinho pra frente da linha de costura. Eu vou usar cola quente, mas quem não tem cola, costura à mão. Não tem problema nenhum. A cola quente ou a cola fria também dá. A cola quente agiliza o trabalho. Vou passar um pouquinho de cola aqui, só por enquanto. E vou colocar o meio do cabelinho da boneca aqui. Vou colar aqui até aqui. Com cuidado, a gente levanta o cabelinho da boneca e aí espalha a cola aqui atrás. A gente ajeita, deixa grudar um pouquinho, né? Ajeita para os lados, já que aqui é a divisória do cabelo. E aí, o que eu gosto de fazer, vou colocar aqui só para apoiar ela, é erguer esse lado do cabelo primeiro
E aí, eu passo cola na cabeça da boneca aqui. Eu quero que o cabelo fique grudado. Ponho pro lado. E aí, eu posso segurar um pouquinho ou direcionar ele para baixo aqui do lado. A boneca vai ficar assim. Eu amarrei uma renda no pezinho da boneca, decorativa, apenas decoração. E assim tá pronta a nossa boneca.